Nos ácidos, essa é a característica preponderante. A presença de cátions H+. Os ânions, né, são aqueles ligados ao H+. Né? Nós temos lá os hidrácidos, os oxiácidos. Né? Hoje nós vamos falar sobre o segundo grupo das substâncias inorgânicas, né, que são os hidróxidos, ou bases. Né? As bases, assim como os ácidos, que tinham uma característica específica, como os sais, como os óxidos, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, também as bases possuem uma característica específica. Tá? Quais características são essas? A primeira de todas, né, se a gente fosse fazer uma avaliação qualitativa, seria o sabor. Né? As bases têm um sabor astringente e, eu diria, amarra a boca. Né? Parece que quando você, por exemplo, come uma banana verde, caju, a manga verde, né? Aquela uva verdinha, a uva itália, né? O caqui, enfim. Quando você pega esses vegetais, legumes, frutos verdes, né? Parece que a sua boca dá uma puxada para dentro, né? Isso é porque a saliva está interagindo com aquele alimento, né? E dá a impressão que está ressecando a sua boca, né? A mesma coisa para quem já teve a boca lavada com sabão. Eu sei que tem pelo menos uns 3 de vocês aí que já tiveram a boca lavada com sabão. Vocês já tiveram uns meninos gostosos. Aí, ó. João Pedro Melo. Coloca a turma aí, por favor. Seu nome tá sem turma. Oi, abençoado, não entendo não. Oh, velho, eu vou parar de admitir essa galera. Ó, o outro chegou aqui, Romão. Ah, não, me ajuda. Sério mesmo. Eu não vou permitir a entrada, não. Só vai entrar quem tiver com o nome certinho. O João Pedro, que entrou aí agora. João Pedro Salgado Melo. Coloca sua turma aí, meu abençoado. Isabela, coloca seu nome. Da próxima vez não vai entrar. Certo? Bom, esse sabor, né, característico é uma das principais características qualitativas, vamos dizer assim, das bases. Né? Quando a gente já pega uma avaliação mais quantitativa, todas as bases, quando dissolvidas em água, formam soluções eletrolíticas. Tá? Então, todas elas, quando você coloca... Ok, Isa. Maria. Misericórdia. Mas eu acho que todo mundo já fez isso na vida. Comer sabão, comer cocô, todo mundo já fez isso. As bases, quando dissolvidas em água, elas formam soluções eletrolíticas. Tá? O que é uma solução eletrolítica? Condutora de corrente elétrica. Tá? Bom, todas as bases reagem com os ácidos. Quando ocorre a reação entre o ácido e a base, é a reação que é chamada de neutralização, né? E essa reação forma sal e água. Ok? Segundo Arrhenius, né, todas as bases sofrem dissociação iônica, né, quando essas são dissolvidas em água. Né? E elas dão origem a um cátion diferente de H+. Né? Esse cátion geralmente é um metal, né, o sódio, o potássio, o lítio, o magnésio, o cálcio, o alumínio, o ouro, o ferro, a prata, o chumbo, enfim. E um ânion específico. Que ânion é esse? A hidroxila. Tá? O que é a hidroxila? É um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Ok? E esse ânion, que a gente chama de ânion composto, né, ele tem uma carga negativa. O que indica essa carga negativa? Nós temos um elétron a mais, justamente. De onde é proveniente esse elétron a mais? Da ionização da água. Tá? A ionização da água, de uma molécula de água, H2O, HOH, né, forma o cátion H+, né, e a hidroxila, que é o OH-. Okay? Gente, esses dois termos são muito importantes. O cátion H+, e o ânion OH-, que a gente chama de hidroxila. Tá? O H+, a gente chama de hidrônio. Hidrônio, né? Somente hidrônio. E Samara.
Samara. Bom, então aqui a gente tem a ionização da água, formando o cátion H+, e a hidroxila, o OH-, ok? Toda vez que eu tiver o cátion H+, vai ser ácido, ok? Toda vez que eu tiver o ânion OH-, vai ser base, ou hidróxido, né? Beleza? No nosso dia a dia, os mais comuns, esses frutos, né? Esses alimentos aí que tem esses sabores mais característicos, né? O sabão, os sabões, né? Qual é o princípio ativo, né? O que faz o sabão ser o sabão? É a soda cáustica. Vocês sabem como é que é feito o sabão? Basicamente, você pega uma gordura, seja ela óleo vegetal, usa em fritura, seja a gordura de animais, de vaca, de frango, de porco, qualquer tipo de gordura. De ser humano, dá um sabão excelente. E eu estou falando sério. É uma reação, então, entre essa gordura e a soda cáustica. Aí tem uma série de reações químicas que acontecem lá e a gente consegue fazer o sabão em pó, o detergente líquido, enfim. Basicamente, todas essas substâncias de higiene, de limpeza, são semelhantes. Tá? Tem aqui, no próximo slide, uma outra linda imagem, né? Aqui eu achei bonita aquela do sabão. Não sei se vocês gostaram. Se tiver gostado também, problema de vocês. Aqui eu tenho a utilização da cal virgem ou cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, tá? Para pintura em branco, né? Essas casas, na construção civil, construção de prédios, sempre é utilizado a cal virgem, que é esse daqui é um exemplo comercial, tá? E também nos comprimidos efervescentes, né? Nos antiácidos. O que é uma substância antiácida? Ela é oposta ao ácido, né? Então, no caso dos comprimidos efervescentes, do famoso sal de heno, né? Nós temos algumas substâncias que interagem de forma oposta, reativa, com os ácidos, né? E essas substâncias têm que ser uma base, tá? A principal delas é o hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Aqui alguns casos de algumas frutas, né? Produtos de higiene e limpeza aí. O caso do creme dental também, amaciantes, shampoos, condicionadores, né? Eu tinha citado, né, o leite de magnésia e a solução de harmonia, a gente vai falar sobre ela, né? O leite de magnésia, qualquer farmácia que você for chegar, eu quero leite de magnésia. Ele é muito comum para pessoas que têm azia, queimação, né? Porque ele interage com o ácido clorídrico do nosso estômago, né? Quando a pessoa está liberando demais, está liberando em excesso esse ácido, o leite magnésio é para azia, né? Ele é muito utilizado, tá? Bom, como eu disse, né, as bases, quando colocadas em água, sofrem dissociação iônica, né? No caso da soda cáustica, a substância, a base, né, que produz a soda cáustica, é o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Tá? Quando essa substância é dissolvida em água, ela sofre o processo de dissociação, formando o cátion, Na+, e a hidroxila, OH-. Tá? Notem que aqui a minha relação é de 1 para 1, ou seja, um cátion, né, um Na+, e uma hidroxila. Ok? Isso é muito importante na estrutura dessa substância. O hidróxido de cálcio, né, que é a cal hidratada, cal virgem, enfim, é empregado na construção civil, né? Como a gente havia citado. A equação de dissociação, o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, forma o Ca2+, e duas hidroxilas. Notem uma coisa muito importante. Viu que aqui a hidroxila está entre parênteses? E depois do parênteses tem o 2? Esse 2 aqui, ele está multiplicando tudo que está dentro do parêntese. Então, quer dizer que tem 2 oxigênios e 2 hidroxilas. Tem quantos cálcios? 1. Como é que eu sei que tem um cálcio? Porque o índice do cálcio é 1. Tá? Notem que esse 2, que está aqui, ele subiu para onde? Para a carga do cátion. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O hidróxido de alumínio, né? Que é o caso que é uma das substâncias presentes no
nos compostos antiácidos, né? O hidróxido de alumínio é o AlOH3. Então, quantas hidroxilas eu tenho? 3. Tem 3 OH, né? Então, esses 3 OHs, eles estão ligados a quem? Ao alumínio. De que maneira? Lembra que quando eu tenho um metal ligado a um não metal, o metal perde elétrons para o não metal, né? No primeiro caso lá do NaOH, eu tinha um Na e um OH. Isso quer dizer o quê? Que esse Na, que tem um elétron a mais na sua camada de valência, perde esse elétron para a hidroxila. Todo mundo fica estável. No caso do CaOH2, o que isso quer dizer? Que um cálcio, para se estabilizar eletronicamente, ele precisa se ligar a quantas hidroxilas? A 2. Porque para cada hidroxila, ele vai perder um elétron. Se ele tem 2 elétrons a mais do que ele precisa, o cálcio, ele precisa perder esses 2 elétrons, porém, cada hidroxila só consegue receber um hidrogênio, um elétron. Como ele precisa perder os 2 elétrons, ele tem que se ligar a 2 hidroxilas. No caso do alumínio, o alumínio na tabela periódica é da família 3A, do grupo 3. Se ele é do grupo 3, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Ele precisa perder os 3 elétrons. Quando ele perde os 3 elétrons? Quando ele se liga a 3 hidroxilas. E cada hidroxila recebe um desses elétrons. Tá? Então percebam que essa carga, no caso aqui o 3+, o 2+, aqui o 1+, né, o 1 não aparece, vai ser proporcional ao número de hidroxilas necessária, né, para que essa interação gere uma substância eletronicamente estável. Ok? A fórmula estrutural, o número, né, a proporção de cátions e ânions numa base. Nós usamos essa lógica matemática aqui. O cátion, o metal, ele tem uma carga. É um X, é um valor qualquer positivo, né? Lembra que o valor positivo aparece nos cátions, porque os cátions perdem elétrons, né? E no caso da hidroxila, sempre é o -1, né? Vai aparecer o menos. Bom, esse -1 e esse mais X aqui, eu quero que vocês esqueçam o sinal. Vai ficar só o valor. Seja 1, 2, 3, 4, aqui vai ser 1, né? O valor 1 da hidroxila, ele vai cruzar para o índice, pro índice do metal, certo? E a carga do metal vai cruzar, vai descer para a quantidade de hidroxilas, como eu havia comentado, tá? Por exemplo, aqui, o Al3+ OH-. A carga do alumínio é 3+. Beleza. A da hidroxila é -1. Então é 1. A carga da hidroxila vai descer para o alumínio. Então, quantos alumínios eu vou ter? 1. E a carga do alumínio, o 3, vai descer para quem? Para a hidroxila. Tá? Então, quantas hidroxilas eu vou ter? 3. Eu preciso sempre colocar o parêntese em íons compostos, né? Por quê? Se eu coloco só assim, AlOH3, eu quero dizer o quê? Que o hidrogênio tem 3, que são 3 hidrogênios. Que alumínios e oxigênios são 1. Então, assim, está errado. Tá? No caso do parêntese, né, como eu havia dito, o número que está fora, o índice, ele vai multiplicar os elementos que estão dentro. Né? Assim como vocês fazem lá na distributiva, na matemática, o chuveirinho, né? O 3 fora do parêntese aqui indica o quê? Que eu tenho 3 oxigênios e 3 alumínios. Indica, desculpa, gente, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Que eu ia falar isso agora. Indica que eu tenho 3 alumínios? Não. Qual que é o índice do alumínio aqui? Tem um 1 escrito aqui. Só que por ser 1, a gente não precisa colocar ele. Certo? Tá claro isso, gente? Alguma dúvida? Posso passar para frente? Qualquer coisa me chama aí no chat. Classificação das bases. Tá? Primeira delas, classificação de acordo com o número de hidroxilas. Ok? Se eu tenho bases com uma hidroxila, que é o caso do hidróxido de sódio, NaOH, do AgOH, que é o hidróxido de prata, eu tenho uma hidroxila, um hidróxido, então é uma monobase.
Se eu tiver duas hidroxilas, dois hidróxidos, igual aqui, CaOH2, ZnOH2, eu tenho hidróxido de zinco com duas hidroxilas, né? O hidróxido de ferro, 2, né? Eu tenho uma dibase, tá? Tenho duas hidroxilas, duas bases. Se eu tiver 3 hidroxilas, tipo aqui o AlOH3, o AuOH3, que é o hidróxido de ouro, ou o hidróxido de ferro, ferro 3, né? Tenho 3 hidroxilas, então é uma tribase. E se eu tiver uma tetrabase? No caso do hidróxido de chumbo e o hidróxido de estanho, né? PbOH4. Então eu tenho 4 hidroxilas para esse chumbo, para esse cátion chumbo. Ok? Bom, quanto à solubilidade. As bases solúveis, né? São as bases dos metais da família 1, metais alcalinos, né? E a base do hidróxido de amônio, que é bem solúvel em água, tá? No caso das bases parcialmente solúveis, são as bases dos metais alcalino terrosos, em exceção do hidróxido de berílio e do de magnésio, que são insolúveis, tá? As mais solúveis são hidróxido de cálcio e hidróxido de estrôncio. E as bases insolúveis, né? São as bases dos demais metais, né? Hidróxido de ferro, hidróxido de ouro, hidróxido de prata, hidróxido de zinco, hidróxido de chumbo, hidróxido de alumínio, são bases que não são solúveis em água, ok? Por quê? Provavelmente graças ao tamanho dos cátions que são formados. E esses cátions, em relação à solubilidade deles em água, né, ela vai se tornar baixa. O mais importante é lembrar as bases que são solúveis, né? Bom, aqui tem um quadrinho, um gráfico, que mostra a solubilidade de algumas bases em água. A massa em gramas da base que consegue se dissolver em 1 litro de água. Olha só, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, é uma das bases mais solúveis que tem. Em 1 litro de água, eu consigo dissolver 1.090 gramas dela, mais de 1 quilo. Imagina, então, o quanto solúvel é essa base. Tá? O hidróxido de potássio, consigo dissolver 1.120 gramas, mais de 1 quilo também, em 1 litro de água. Isso mostra o quão solúvel essa base é em água, o quanto ela dissolve em água. Né? Olha o hidróxido de bário. Eu consigo dissolver 38,9 gramas somente. Se eu pego o hidróxido de cálcio, eu consigo dissolver só 1,65 gramas. Muito pouco. Né? Se eu pego o hidróxido de magnésio, de alumínio, de ferro, 0,0 quase, não é nem 1 grama, é menos do que 1 grama, bem menos que 1 grama. Se eu pego o hidróxido de ferro 3, é 0,00001, ou seja, é um valor irrisório. É uma base que praticamente não se dissolve em hipótese alguma. Mesmo a temperaturas mais altas, essa base não consegue se dissolver em água. Tá? Quanto à força, né? Ao grau de dissociação. Se é uma base solúvel em água, ela é uma base forte. Quanto mais solúvel uma base é, né? Quanto mais solúvel ela for, maior é a tendência dela de dissociar em água. Né? Quanto mais facilmente ela se dissociar em água, mais forte ela vai ser. Para que isso aqui é importante? Lembra da questão da eletrólise lá, da solução eletrolítica? Quanto mais solúvel a base for, melhor condutora de corrente elétrica ela vai ser. Quanto menos solúvel ela for, quanto mais insolúvel ela for, né, menos forte ou mais fraca será essa base e menos condutora, então ela também será. Tá? Bases fortes, né, são as solúveis e parcialmente solúveis. Hidróxido de potássio, hidróxido de césio, hidróxido de bário são bases fortes, de acordo com a sua capacidade de dissociação e de consequente solubilidade. E bases fracas são as insolúveis e a base molecular, né? Que é o caso do hidróxido de amônio que a gente vai falar agora. Outras aí, né? O hidróxido de magnésio, de alumínio e o hidróxido de chumbo. Como essas substâncias dissolvem pouco em água, você vai ter a formação de poucos íons, né?
E lembra que a condutividade elétrica está associada à necessidade, está associada à quantidade de elétrons livres. Quanto mais elétrons você tiver livres, né, mais, melhor condutor ela será, né, mais melhor condutor ela será, tá? Bom, a amônia. A amônia é o NH4OH, desculpa. A amônia é o NH3, né? Existe uma base que é formada pela amônia, que é quando a amônia, o NH3, dissolve em água, né? Essa base, ela não é de origem iônica, porque o N, o nitrogênio, né, e o hidrogênio são não metais. Então, tem uma base molecular. A amônia, o hidróxido de amônio, né, é uma base que possui temperatura de ebulição e de fusão baixas. Em relação às outras bases, as bases metálicas, né, elas são bases que têm pontos de ebulição altos. Todas elas são sólidas em condições ambientais, né, em exceção dessa daqui. Ela é a única base que é gasosa em condições ambientais. Né? No caso da amônia, né, como eu havia dito, quando ela dissolve em água, forma o hidróxido de amônio. Né? Essa base, especificamente, por ela ser uma base molecular, ela não sofre dissociação. Ela sofre o quê? Ionização. Por quê? Porque ela é uma substância molecular. Eu tenho aqui, né, a reação, a interação entre o NH3 e a água forma o NH4+, e a hidroxila. Né? Se eu tenho a formação da hidroxila, então eu tenho uma base. O NH3, ele interage com a água, formando o NH4OH. Né? E quando o NH4OH é colocado em água, eu tenho a formação do NH4+, e da hidroxila, o que caracteriza de fato a substância ser uma base. Né? Essa solução ela é chamada de amoníaco, tá? Que é o hidróxido de amônio. Tá? A nomenclatura das bases. Né? A gente vai utilizar uma regra bem simples, né? Que é essa daqui, hidróxido de nome do cátion. Certo? Existem alguns elementos, alguns metais, né? Alguns cátions, que têm NOx fixo, ou que tem carga, né? A carga que indica o número de elétrons que eles perdem, né? Fixo. Primeiro grupo dos metais alcalinos. É o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Né? Tem também a amônia, que é o NH4+, e a prata. A carga de todos eles é +1. Tá? Os metais alcalinos terrosos, que é a família 2, o grupo 2 da tabela periódica, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Né? E o zinco também. Possuem carga igual a +2. Né? Então, eles têm 2 elétrons para perder, para interagir. E o alumínio tem carga +3, como a gente já havia falado. Né? Nesses casos, a gente vai só fazer essa nomenclatura. Hidróxido de nome do cátion. Tá? Então, hidróxido de sódio é o hidróxido do Na, do cátion Na. O Al é o alumínio, então é o hidróxido de alumínio. O Zn é o hidróxido de zinco. NOx fixo. Hidróxido de nome do elemento. Somente. Agora, existem alguns elementos que possuem 2 ou 3 cargas diferentes. Entendeu? Os fixos, os que têm carga fixa, a gente já falou sobre eles. A carga desses cátions é fixa. Agora, o cobre, o mercúrio e o cádmio, eles podem ter carga +1 ou +2. O ouro pode ter carga +1 ou +3. Ou seja, ele pode ter um elétron ou 3 na sua camada de valência. Depende de como ele está interagindo, depende do sistema, enfim. O ferro, o níquel e o cobalto pode ter carga +2 ou +3. E o estanho, o chumbo, o manganês ou a platina podem ter carga +2 ou +4. Então, notem que eu sempre tenho uma carga maior e, obviamente, uma menor. Por exemplo, o caso do ferro. O ferro ele pode ter carga +2 ou +3. Quando a carga do ferro for +2, que é o caso aqui do hidróxido de ferro 2, certo? Lembra que esse 2 da hidroxila ele veio do ferro, né? Assim como o FeOH3, o 3 veio do ferro. Então, a carga do hidróxido de ferro 2, a carga do ferro é +2, e do hidróxido de ferro 3, a carga do ferro é +3. No hidróxido de ferro 2,
em relação ao hidróxido de ferro 3, 2 é menor que 3, tá? Óbvio. Toda vez que a terminação, toda vez que a carga for menor, a terminação vai ser oso. Então, como é hidróxido de ferro, a gente vai tirar o di e o ferro, né, o O do ferro, e vai adicionar a terminação oso. Assim como a gente fez lá nos ácidos. E no hidróxido de ferro 3, que é o que possui a maior carga, a gente vai colocar a terminação ico. Então vai ficar férrico. Menor carga, terminação oso. Maior carga, terminação ico. Ok? Geralmente a nomenclatura que vocês vão utilizar é essa daqui, ó. O hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Certo? O 2 e o 3. Fica fácil, né? Por exemplo, o ouro. Vamos ver esse do ouro aqui rapidinho, só para a gente poder passar dessa parte. Tem dois ouros. É o AU, AuOH e o AuOH3. Como é que eu dou o nome desses dois hidróxidos? Esse aqui é o hidróxido. Estou parecendo um analfabeto. Hidróxido de ouro. Certo? E esse daqui também vai ser hidróxido de ouro. Como é que eu diferencio os dois? Nesse daqui eu coloco 1, hidróxido de ouro 1, certo? Porque o número de hidroxilas e a carga do ouro é 1, né? E aqui o hidróxido de ouro 3. Porque o número de hidroxilas é 3. E lembra que esse 3, né? Ele é proveniente da carga do ouro. Mais 3. Né? E o número de hidroxilas, só para a gente lembrar, né? 3 OH menos. Beleza? No caso da anterior, o do hidróxido de alumínio 1, é porque aqui eu tenho a formação do A, o mais, né? Mais 1 OH menos. Viu a diferença? É a carga do cátion, né? Aqui no AU é 1 mais e aqui é 3 mais. Ok? Beleza? Posso continuar? A fórmula eletrônica, né? Ou fórmula de Lewis, é um assunto que vocês trataram lá com a Lê também. Não sei nem onde eu vou me pôr agora. Vou pôr aqui no cantinho. Bom, elas são substâncias iônicas, em exceção da amônia, né? Quando eu tenho uma base, a gente vai ver isso também em alguns sais depois, eu tenho a ligação iônica, é a ligação entre o cátion, né, nesse caso aqui o metal, e o oxigênio. Porém, eu também tenho uma ligação covalente, né? Eu tenho a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, a representação dessas estruturas, a estrutura eletrônica, pode ser representada dessa maneira. Lembra que o metal perde elétrons, e esse metal perde elétrons para quem? Para o oxigênio. Tá? Aqui, esse elétron que o sódio perde é representado por essa bolinha, pela bolinha azul. A não ser que tenha alguém com monitor preto e branco aí. Essa bolinha azul aqui é o elétron proveniente do sódio. Tanto que, graças à entrada desse elétron, esse ânion, a hidroxila, né, adquire a carga menos. No caso do hidróxido de bário, né, o Ba2+, ele tem duas hidroxilas ligadas a ele. E cada uma das hidroxilas vai receber um elétron, que aqui também está identificado pela bolinha azul. Tá? Bom, parte de base a gente encerrou, agora vamos falar sobre indicadores ácido-base. Vocês já foram em uma piscina, provavelmente, e depois de ficar certo tempo na água, vocês perceberam que os seus olhos estavam ardendo, né? Quando foi ver, o olho estava avermelhado e tal. Isso acontece por quê? Geralmente porque a quantidade de íons dentro daquela água da piscina está incorreto, né? Em relação ao que seria um padrão, né? Quando você toma um banho de corvo, não acontece isso, né? Porque ali a natureza tem uma maneira, né? Tem várias maneiras de, vamos dizer, estabilizar, neutralizar a quantidade de cátions H+, né? Indicando ácidos, né? E de hidroxilas que indicam as bases, tá?
no dia a dia, tanto em laboratórios como na indústria e tal, existe o que a gente chama de indicador ácido-base. Qual que é a função de um indicador ácido-base? Né? Ele vai te mostrar, qualitativamente, se a sua solução é ácida ou básica, pela cor que o sistema vai adquirir quando você colocar a certa solução. Os mais comuns é o tornassol, que geralmente é embebido numa folhinha de papel, daqui a pouco vou mostrar uma imagem. A fenolftaleína, que é uma substância que é gotejada nas soluções, para indicar se ela é ácida, básica, neutra. E o azul de bromotimol. Né? Além desses, a gente pode fazer se a gente estivesse tendo aula presencial, a gente faria esse experimento, com o extrato do repolho roxo. Pode ser também extrato de uma flor, você tira o pigmento de uma rosa, ou sei lá, da beterraba, aquele suco que às vezes fica na mão, né? Tem que ter uma cor característica para você poder ver a diferença. Quando eu pego esse fenolftaleína e coloco em uma solução ácida ou neutra, ela fica incolor, ela é incolor. Quando eu coloco ela numa base, ela fica rosa, um rosa seco, um roxo clarinho, entendeu? Se eu uso o extrato de repolho roxo numa solução ácida, ele vai ter um tom rosa, vermelho, mais característico. Se é uma solução básica, esse pH, ele vai ficar, a cor do sistema vai ficar mais amarelada, mais esverdeada, mais azulada. Então o indicador tem essa função. Diante disso, a gente pode falar de pH. O que é o pH? É o potencial hidrogeniônico. O pH é uma escala que mede se uma solução é ácida ou básica. Quanto mais íons H+ eu tiver num sistema, mais ácido ele vai ser. Quanto mais OH eu tiver num sistema, mais básico ele vai ser. Certo? Quanto maior for o número de cátions H+, menor vai ser o número de íons OH-. E quanto maior for o número de íons OH-, numa solução básica, né, nesse caso, menor vai ser o número de cátions H+. Se eu tiver mais H+ do que OH-, a minha solução é ácida. Se eu tiver mais OH- do que H+, a minha solução é básica. Tá? A escala de pH ela vai de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácida é a substância, o que indica, então, que o número de cátions H+, ele é maior. Quando vai se aproximando de 7, o número de H+ vai diminuindo. O 7 é o neutro. De 7,1 a 14, vai aumentando o número de hidroxilas. Quanto maior o número de hidroxilas, mais básico é o sistema. No neutro, que é o 7, que é a metade entre 0 e 14, o número de H+ e OH- é igual. Quando o número de H+ e OH- é igual, o meu meio é neutro. Não é nem ácido, nem básico. Entendeu? Exemplos aí, né? O ácido estomacal, né? É bastante ácido, é bem próximo de 0. O limão é muito ácido. O vinagre, ele vai estar nessa escala aqui. A soda, que são os refrigerantes. O café, o leite também é ácido. Alguém já deve ter falado para você, quando você está com queimação, toma leite, né? O leite não vai resolver o problema, porque você tem que tomar uma substância que é oposta ao caráter ácido. Então, você tem que tomar uma substância básica, né? O sangue, o ovo, os comprimidos estomacais, né, para os antiácidos, né, são básicos. Sabonetes, alvejantes, o limpador de ralo, o limpa-forno, né, o diabo verde, tudo mais, sabão em pó e tal. A Quiboa, que é água sanitária. São substâncias altamente básicas, né? A água, que ele indica aqui, é água destilada, é água pura, tá? A água pura tem um pH neutro. Por quê? Você só tem água. A água que você bebe no seu dia a dia não é neutra. Ela tem um caráter ácido. Se você pegar a água mineral, você vai ver lá o pH. Geralmente é 5,2 a 6,5 no máximo, né? Tem que ser ácido, mas não tão ácido. Por que a gente não bebe água destilada? pH neutro, não vai interferir na acidez, né? Essa água ácida do dia a dia, ela não interfere no pH do seu organismo, né? E lembra também que a água é um transporte. A função da água é transportar nutrientes, micro, macronutrientes, transportar o que você consome nos alimentos, né? E também para a produção de sangue. Se você bebe água pura, água destilada, você não vai ter esses nutrientes, né? Da própria água. Então é importante que você consuma água potável, né? Que vai ter vários cátions, vários ânions que são importantes para o desenvolvimento do seu organismo. Tá? O papel tornassol, eu acho interessante mostrar, né? Aqui eu tenho o papel tornassol,
e ele é colocado numa solução e ele adquire uma cor, né? A cor que ele adquire, a cor que o papel tornassol adquire, indica o pH do sistema. Se ele for ácido, ele vai ter essas cores, o neutro vai ser esse verdinho meio abacate aqui, e quanto mais intenso ficar o verde ou o azul, é porque o meio é mais básico, ok? No caso da piscina que eu falava, só para a gente poder encerrar, né? Ela tem um pH específico, ele tem que ser próximo de 5 a 6,8, mais ou menos, é esse meio aí. Se ele for muito ácido, o seu olho vai ficar vermelho, porque o número de íons ácidos é muito alto, né? Se ele ficar róseo, é lógico que você vai pegar uma amostra da água da piscina e vai pôr aí para poder medir, né? Então ele tem que ter um pH característico, específico, que é próximo do neutro, mas não neutro, tá? Gente, muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, a nossa aula está encerrando. Façam as atividades. Eu disponibilizo lá, Nicole, tá? Fiquem com Deus, já eu disponibilizo a aula também. Quem não assistiu aos anteriores, assistam. Por favor, muito importante, gente, não é brincadeira. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.